Gente, olha só, mesmo apoiando o presidente Lula, a deputada Tabata Amaral usou o Twitter para fazer um alerta sobre a visita de Nicolás Maduro ao Brasil. Abre aspas. Precisamos ser firmes na defesa da democracia. Não importa se é de direita ou de esquerda, não pode existir espaço para exaltação de ditadores. Exatamente por conta desse tweet, a gente pegou o telefone, ligou para a deputada e falou: deputada, você topa uma entrevista aqui na programação da Jovem Pan para que a gente possa conversar um pouco a respeito disso? E temos aqui a própria deputada Tabata Amaral preparadíssima para conversar com a gente. Tudo bem, deputada? A senhora me ouve bem? Bom dia, Paulo, sempre preparada. Estou falando com vocês de Brasília, do meu gabinete. Obrigada por esse espaço. Ô, deputada. Bom dia para todo mundo que estava aí, que eu consegui assistir um pedacinho. O Gabriel Azevedo está por aqui. Te amo, Tabata. Você o Lucas Pavanato. é uma das joias da política brasileira. Não, sem passação de verdade, ela é maravilhosa. Calma. Eu vou votar nela para prefeita de São Paulo. Calma, vocês estão muito, Tabata, vamos ao que interessa. Porque é o seguinte, você apoiou o Lula, mas você fez duras críticas em relação a essa aproximação do atual presidente da República com Nicolás Maduro. Eu quero entender um pouco mais a tua posição. Paulo, esse é um assunto bem grave e eu queria tomar só um tempinho para relembrar as pessoas ou contar o que acontece na Venezuela. A Venezuela é hoje uma ditadura. Apesar de ter eleições, não são eleições livres e a gente vê órgãos internacionais muito sérios, Human Rights Watch, Anistia Internacional, que apontam a gravidade da situação do país. Para além de toda a fome, da miséria, que às vezes é mais noticiada aqui no Brasil, você tem pessoas que se opõem ao regime, sejam jornalistas, políticos, ativistas, que são presos, que são exilados, denúncias de estupros, denúncias de execuções, de priorização da vacina para os apoiadores do regime. Então, a gente está falando, de fato, de uma situação muito grave. E aí, o que eu trouxe no Twitter e o porquê disso? O Brasil precisa, sim, manter relacionamento diplomático com todos os países, especialmente com aqueles que fazem fronteira com a gente. Isso é uma questão de segurança nacional, e isso eu não estou questionando. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é o Brasil, enquanto país democrático, enquanto país que exalta os valores democráticos, que é o correto, dizer que Maduro é vítima de não sei o quê, dizer que lá é uma democracia, exaltar o regime venezuelano. E aí, quem me conhece está acostumado com isso. Eu votei em Lula e Alckmin no primeiro e no segundo turno. Tenho certeza que o Brasil está no caminho da reconstrução, mas eu não estou aqui para bater palma e baixar a cabeça para absolutamente tudo que é feito porque eu estou desse lado e criticar tudo que é do outro lado porque não é o meu. E me parece que é sim importante que as lideranças progressistas, democráticas do nosso país se levantem, ergam a sua voz para dizer: olha, isso aqui está errado, isso daqui a gente não pode tolerar. O Brasil precisa dizer para o mundo que nós somos democráticos até o último fio do cabelo. Não importa se o regime é de esquerda ou é de direita. E foi essa a intenção. Porque acho que esse movimento de torcida, de você passar pano para tudo, se é do seu lado, ou criticar tudo que é do outro lado, só vem dividindo mais e mais o nosso país e a gente vai perdendo os valores nesse meio do caminho. Ô, Tabata, na tua visão, por que você acha que a esquerda brasileira tem uma certa dificuldade de condenar ditaduras como, por exemplo, a Venezuela, como, por exemplo, Cuba, Nicarágua? Qual que é a dificuldade hoje? Existe uma parcela da esquerda que ainda enxerga o mundo com lentes muito antigas, que muitas pessoas diriam que estão inclusive ultrapassadas. Existia uma divisão no passado com a Guerra Fria, de Estados Unidos de um lado, de União Soviética do outro. Muitos desses regimes têm origem na esquerda e o processo foi deringolando com o passar do tempo. Sim, é verdade que os Estados Unidos, lá no passado, atuou em muitos países da América Latina, permitindo que ditaduras fossem instaladas, mas a provocação que a gente faz é: o mundo é outro. Tudo isso que eu falei é verdade, mas algumas décadas se passaram e o mundo é outro. Então, quando a gente fala da guerra entre Rússia e Ucrânia, por exemplo, será que é correto ficar do lado da Rússia? Porque lá no passado, a União Soviética era talvez o núcleo da esquerda. Eu acho que não é. Porque o que está acontecendo é muito claro. Um país foi invadido por outro, teve sua soberania atacada. Então, um país democrático deveria se colocar ao lado da Ucrânia nesse caso. E quando a gente fala desses regimes, a minha interpretação é:
que o apoio que é dado, não falo das relações diplomáticas, de novo, elas devem existir, mas o apoio que é dado às torturas, às execuções, às perseguições que acontecem nesses países, vem do fato de lá atrás terem sido revoluções de esquerda. Mas o que acontece hoje é uma outra coisa. Eu não consigo dizer que o regime da Nicarágua é um regime de esquerda. O que eu consigo enxergar é que o regime da Nicarágua é um regime extremamente autoritário, é uma ditadura que silencia de todas as formas possíveis quem pensa diferente.